Manifestação significativa, representativa, assim como aquela do dia 26, talvez em termos de volume um pouco menor, mas como aquela do dia 26, uma manifestação de natureza governista, pró-governo, conforme expresso, aliás, para além da do dia 26, pela presença no carro de som, discursando do general Heleno, o que significa, como eu vejo, a presença do Palácio do Planalto sobre o trio elétrico, sobre o carro de som. Uma adesão de um dos mais importantes ministros de Estado, além da presença do Eduardo Bolsonaro. Esse sim, membro do parlamento, com palavras de ordem hostis ao Congresso, ao parlamento que integra. Por que eu chamo de manifestação governista? Porque eu tenho dito aqui com grande frequência, aliás, já me referindo à do dia 26, como uma manifestação, e aí falando do conjunto, que com pautas variadas, a variar das pautas, tem como objetivo pressionar as instituições. Muitas vezes intimidar as instituições em prol de uma agenda do governo. Já falei aqui sobre a Constituição, sobre a forja do que seria uma cultura plebiscitária, algo que está em construção e que eu tenho apontado. Dia 26 foi assim, tinha natureza governista, foi convocada e mobilizada por agentes do governo, inclusive pelo próprio presidente, e depois houve aquele recuo e uma recomendação para que membros do governo não participassem, porque havia sido denunciada a origem autoritária da coisa. Falamos muito aqui. Escancaradamente, a origem do dia 26 era de hostilidade às instituições, Supremo e, sobretudo, Congresso Federal. Já era para ter havido adesão de membros do governo e de parlamentares destacados ligados ao governo no dia 26, não houve por esse motivo. Ontem, dia 30, a pauta era melhor costurada, a pauta era virtuosa, era a defesa do Sérgio Moro e da Lava Jato. Então era fácil que os agentes do governo aderissem ao movimento, mas continuava sendo governista, porque o Sérgio Moro é governo Bolsonaro, ele não é mais juiz. A partir do momento, aliás, em que o Jair Bolsonaro convida Moro para o seu governo, ele leva para o seu governo a Lava Jato como um todo, em termos simbólicos, sem dúvida nenhuma. Então, houve ontem, para mim, muito claramente, eu já escrevi sobre isso no meu blog hoje, houve uma tentativa bem sucedida de usar o Sérgio Moro e a Lava Jato como escada para fazer fumaça, mas para uma manifestação governista. Então, quando me perguntam se o Sérgio Moro saiu fortalecido de ontem, claro que ele saiu fortalecido, mas o governo saiu mais. O governo saiu mais forte. E, para mim, ficou muito claro que veio para ficar, conforme a análise anterior, o objetivo mesmo, quase como uma política de governo, de se investir em manifestações de rua. De um lado, a negligência da política, a criminalização da atividade política, a tão maldita articulação política como uma prática doente, marginal, algo a não ser feito. Em seu lugar, para compensar esse vácuo, e é um erro isso não vai funcionar, mas em seu lugar o investimento em convocações permanentes, o povo na rua, para fazer pressão, pautas variadas, mas para fazer pressão. Ontem se fez muita pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, muita pressão sobre o Congresso, tendo como elemento visual, concreto, daí porque a adesão, a defesa da Lava Jato e do Sérgio Moro. Então, tem um padrão aí colocado e que veio para ficar, vamos acompanhar os desdobramentos. Como os ouvintes e espectadores da Jovem Pan e aqueles que me leem no Globo, no meu blog, no site da rádio sabem, eu tenho me dedicado muito a estudar a natureza do bolsonarismo, e um dos veios muito claros para mim, sobre o qual tenho me debruçado, é essa vocação plebiscitária e a tentativa de forjar uma cultura plebiscitária entre nós. Ontem, depois da manifestação, nós já vimos algumas das mensagens do presidente no Twitter. Ele publicou o seguinte, é um trecho de um dos tweets dele, abro aspas para o presidente Bolsonaro. A mensagem de vocês, manifestantes, é para todas as autoridades. Não parem o Brasil, combatam a corrupção e, o mais importante,
apoiem quem foi legitimamente eleito em 2018. Essa é uma das chaves de compreensão do autoritarismo bolsonarista. A ideia de que eleição legítima em 2018 foi a dele, Bolsonaro, e do seu projeto de poder. Todos aqueles também eleitos que lhe fazem oposição ou que não formam automaticamente com o seu governo são ilegítimos, têm menos legitimidade. É o governante, o poder central, detentor de uma conexão direta com o povo, expressa nas ruas, aquele que, portanto, fala pelo povo, não precisa de intermediários. Tem o povo consigo. Isso é muito importante porque serve para tratar da questão MBL, de que a Vera falou agora. O MBL é um movimento de direita, insuspeito. Absolutamente insuspeito. Movimento de direita. No entanto, claramente, não formou compulsoriamente, não aderiu integralmente à agenda governista, à agenda bolsonarista. E, para tanto, não serve. E aí, entramos num elemento novo, fato novo, que precisa ser tratado com todo cuidado e observado de agora em diante. Se eu estou dizendo que está sendo forjada no Brasil, estabelecida no Brasil uma cultura plebiscitária, em matéria de movimento de rua, olhando para esse futuro, temos esse fato novo que consiste em que os movimentos de direita, desde o impeachment, se configuraram como pacíficos, extraordinariamente pacíficos, sem nenhum tipo de confusão. E agora, em função deste ambiente, desse espírito de tempo, dessas ideias que estamos tratando aqui, surge, aliás, representação física no chão das milícias digitais bolsonaristas. Surge um grupo fascistoide disposto a emparedar fisicamente aqueles que, embora no mesmo campo da direita, não fazem adesão integral às ideias do bolsonarismo. E foi o que se viu em relação ao MBL. Um grupo fascistoide que se mobilizou, se reuniu e foi na direção de onde estava o MBL. As consequências são óbvias. Confronto. Alguém tem dúvida de que isso veio para ficar? Alguém tem dúvida de que isso é uma tendência? Algo que mancha o ambiente de paz desses movimentos? É sobre isso que devemos olhar. E vejam, tem teoria aí, tem história e tem teoria. Tem palavra, tem manifestação, tem desqualificação. Há muito e muito e muito tempo desqualificação da diversidade, do contraditório, do dissenso, da divergência. Isso alguma hora ganha materialidade, isso alguma hora vai para o chão, isso alguma hora resulta em violência. É preciso acompanhar isso. Tem essa ideia de pureza, de governante, líder eleito, um discurso messiânico, alguém que veio para resolver os problemas. E essa pessoa não pode ter adversários. Essa pessoa não pode ter quem diga eventualmente que está errado, quem aponte problemas, quem faça oposição. Esses serão ilegítimos. E isso resulta nesse tipo de coisa. É grave e precisa ser acompanhado.